Vamos orar. Bendito Deus, ó nosso Pai Celeste, agora que vamos estudar a Tua Palavra, pedimos então a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos fazer conforme o Teu querer para com a Tua Igreja nesta manhã. Abençoe-nos, portanto, dando-nos o entendimento da Tua Palavra, edificando-nos espiritualmente, falando aos nossos corações. Assim abençoe as crianças que estarão ouvindo também a exposição pela professora Zuleika, que possam naquela classe estarem crescendo e com o propósito de perseverança servindo ao Senhor. Assim abençoe as crianças do Teu povo. Pedimos a Tua bênção e oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos nos aproximando do tempo chamado Advento. Não estamos longe mais do Advento. O Advento é o período que lembra o tempo da espera, ou seja, a expectativa da chegada de Cristo, o Salvador, o Messias prometido. É claro, o comércio hoje chega sempre na frente, explorando o Natal. Não se fala Natal de Cristo, apenas o Natal. É esperança, mas a esperança de muitos loucos, uma esperança que se resume neste mundo. Na verdade, irmãos, é necessário, mas a questão é a colocação desta esperança de forma equivocada. O apóstolo João, escrevendo este evangelho, apresenta Cristo, em quem o nosso lucro é maior, é ilimitado. O nosso lucro permanece para todo sempre. Ele fez, no texto que fizemos a leitura, ele fez uma distinção clara aqui da pessoa de Cristo em relação a João Batista, porque o apóstolo João registra as palavras do João Batista, dando então a primazia ao Senhor Jesus. E destaca aqui então o apóstolo João esta frase de João Batista, dando o primeiro e único lugar a Jesus. João Batista está falando a respeito de Jesus. O que vem depois de mim, ele disse aqui, é antes de mim. O que queria de fato dizer? O que significam estas palavras de João Batista? O que vem depois de mim é antes de mim. Jesus era 6 vezes mais novo que João Batista. E então João Batista poderia estar falando: alguém que é mais novo que eu ficou na minha frente. Ou antes que Jesus aparecesse, eu já trabalhava, mas eu trabalhava preparando o caminho para a sua vinda. Então, para João, o lugar, de fato, o lugar principal pertencia não a ele, mas a Cristo Jesus. Pois Cristo é, no entendimento tanto de João Batista quanto do apóstolo João, escrevendo estas palavras, no entendimento destes servos de Deus, Cristo é a plena, a completa, a exata revelação de Deus. E logo deixa estampado aqui o que nós podemos então observar inicialmente: os benefícios da plenitude de Cristo que nós cristãos recebemos. No versículo 16, ele está dizendo aqui, o verso 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, ele diz, e graça sobre graça, todos nós.
temos recebido da sua plenitude, ou seja, nós cristãos nos beneficiamos da plenitude de Cristo. Mas o que é isto, afinal? Que benefícios são estes? Que plenitude sobre o que a Bíblia está falando? A palavra para plenitude significa a soma total de tudo o que se encontra em Deus. Foi por isso que uma vez Filipe, questionando Jesus, querendo ver Deus, Jesus olha para Filipe e simplesmente diz: olha, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Paulo usa também esta palavra com frequência, plenitude, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, ele diz: porque aprove a Deus que nele, isto é, em Cristo Jesus, sobre quem ele estava falando, que nele reside toda a plenitude. E no capítulo 2 de Colossenses ainda o apóstolo diz: porquanto nele, isto é, Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da deidade, da divindade, a plenitude de Deus. O cristão precisa ter muito cuidado. O cristão precisa manter-se na reverência. Ele não pode perder a reverência de Deus de forma alguma quando ele vai aproximar-se de Cristo Jesus, porque Cristo é a plenitude de Deus, ou seja, é Deus. Não se pode banalizar o Filho de Deus, pois que é Deus. João Batista diz que em Cristo habitava a totalidade, então, da sabedoria, do poder, habitava a totalidade do amor de Deus para com seus filhos. No verso 18, é isso que conclui, então, o apóstolo João, nesta parte que está ensinando: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. Está falando agora de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, nem mesmo Moisés. Lembra, os irmãos, estudamos um pouco sobre isso. Queria ver Deus e Deus falou com ele: Moisés, sim, você me ver, você vai ser extinto. Não pode. Você fica então na fenda da pedra e eu vou passar e você vê as minhas coisas. Não pode. Ninguém jamais viu a Deus, diz o apóstolo João. E então diz: mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, o Filho, Jesus, este é quem o revelou. O ser humano pode bater a cabeça na parede de tanto procurar um outro caminho para chegar a Deus. Essa história de que todos os caminhos levam a Roma, para dizer que todos os caminhos levam a Deus, é um equívoco. Só Cristo Jesus é o unigênito que está no seio do Pai. Este sim o revelou. A importância desse conhecimento, qual é? Este conhecimento verdadeiro tem sim a sua importância. E a importância desse conhecimento é ter a real certeza que podemos então nos dirigir a Jesus com qualquer necessidade e sermos atendidos, porque nele temos acesso a Deus, somos atendidos. Se buscamos então conhecimento, nós vamos encontrar nele a revelação suprema de Deus.
se temos consciência de pecado, encontraremos nele o perdão e o poder para sermos bons. Em Cristo, a plenitude de Deus, que é fonte da vida, está presente em Cristo Jesus. De maneira que, em Cristo, o cristão tem acesso a essa fonte, a fonte da vida, vida que permanece. Mas, irmãos, a plenitude de Cristo fala o quanto Ele é, então, inesgotável. Nós temos nele os benefícios, recebemos os seus benefícios, as bênçãos, e Ele é sempre inesgotável. Por isso a palavra plenitude. Ele é inesgotável em bênçãos para os seus filhos. Então nós podemos dizer, é preciso conhecer de fato Cristo Jesus. Alguém disse que uma vez, se chegarmos no céu, descobriremos ali, não conhecemos a Cristo como poderíamos de fato conhecê-lo, como Ele se deu a conhecer. A igreja está perdendo, a igreja está tendo muito prejuízo. Por quê? Porque ela não está evangelizando. Qual é o prejuízo maior da igreja? É o prejuízo de não conhecer melhor e de maneira mais apegada, mais profunda, a pessoa de Cristo Jesus. Oh, quanto isso é danoso, irmãos, para todos nós. O quanto isso é trágico na vida da igreja. A igreja certamente seria mais robusta, a igreja avançaria mais, a igreja se alegraria mais neste mundo conturbado, a igreja teria mais segurança neste mundo de tantas dificuldades. A igreja teria mais certeza neste mundo de frustrações, neste mundo de incertezas. Então nós podemos pensar aqui, é maravilhoso mesmo a arte de conhecer Cristo Jesus. É o que todo cristão deve desenvolver sim essa capacidade. Esta é uma arte, o conhecimento de Cristo Jesus. Ele quer ser conhecido pelos filhos de Deus. O versículo 16 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e temos recebido graça sobre graça, conhecendo Cristo em sua plenitude, irmãos, descobrimos que dele recebemos graça e mais graça ainda, porque graça sobre graça, como o apóstolo João está escrevendo aqui, literalmente significa graça em lugar de graça. Fala, mas o que é isso? É uma frase estranha, graça sobre graça, graça em lugar de graça, é de fato uma frase estranha a todos nós. Então, o que significa? Isto é, em Cristo encontramos uma maravilha que conduz a outra maravilha ainda maior, uma maravilha que indica outra bênção que é algo mais maravilhoso ainda em Cristo Jesus. E assim cada maravilha se torna mais grandiosa. A graça é assim, irmãos. A graça é uma experiência contínua e é uma experiência crescente. Certa vez, um dos antigos missionários aproximou-se de um líder de governo ali nos campos onde ele trabalhava. E o líder do governo conversou com o missionário para ouvir aquele missionário. E no momento ele perguntou para o missionário: olha, se eu me converter,
em um cristão então? O que eu posso esperar? O missionário respondeu: você encontrará uma maravilha sobre outra, e cada uma delas lhe dará ainda mais certeza. Maravilha sobre maravilhas em Cristo Jesus. É graça sobre graça. Quanto mais sabemos sobre Cristo, mais maravilhas nós encontramos nele. Quanto mais tempo vivemos com ele, mais amor nós descobrimos de Deus em Cristo Jesus. Afinal, ali está a plenitude de Deus revelada na pessoa de seu Filho. João está fazendo então, meus irmãos, aqui uma grande afirmação, que em Cristo encontramos graça, graça em lugar de graça. Quer dizer que cada fase da vida e cada situação é um tipo de graça que nós precisamos. É assim mesmo. Nós vivemos neste mundo em circunstâncias tão diferentes. Ontem foi um tipo, um estilo de vida. Fomos pressionados por algo tão diferente de hoje, mas passou. Hoje é tudo diferente. E a graça de ontem foi uma. A graça de hoje, ela se expressa de modo diferente, é outra. Sim, em cada situação há um tipo de graça que nós precisamos. Cada nova experiência com a graça de Deus. É assim, vai acumulando a graça de hoje com a graça de ontem. E dessa forma nós vamos ficando mais enriquecidos da pessoa de Cristo Jesus, por esta experiência continuada, isto é, a sua graça. Em prosperidade e bonança, nós necessitamos de um tipo de graça. Como precisamos? Na adversidade, em problemas, precisamos de outro tipo de graça. A graça de Deus, então, não é algo rígido. A graça de Deus não é estática. A graça de Deus é dinâmica, ela vai agindo. E o cristão vai agindo nesta graça, vai vivendo, vai crescendo em Cristo Jesus ao longo de toda a vida. Sempre estamos, conforme coloca aqui o apóstolo João, estamos recebendo graça sobre graça. Estamos na graça, mas continuamos recebendo a graça. Então, irmãos, vamos considerar o que o apóstolo João está nos colocando nesta manhã, como nós encontramos aqui, e nos preparando assim mais para pensarmos no advento. Algo tão profundo, algo tão específico na história do mundo cristão. Há uma espera, há uma expectativa. Virá o Messias, o nosso Salvador. Quão dolorosa é a vida neste mundo. Então entramos no período do advento, mas devemos fazer de modo correto, com a esperança certa, para que o resultado final também seja certo. Mas prontamente podemos entrar equivocados se não procurarmos conhecer Cristo Jesus, que revela Deus integralmente, porque nele habita toda a plenitude. Que Deus nos ajude. Amém.